Hey, aqui é a Pancake, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu decidi trazer mais algumas filmagens que eu tinha feito da neve aqui na cidade onde eu moro, no Japão. E as filmagens estão um pouco misturadas, tem filmagens do dia anterior, do dia seguinte, algumas da Rafa brincando no parque congelado, com os brinquedos cheios de neve, tem construção de um boneco de neve, enfim. Mas, para não ficar apenas, entre aspas, isso no vídeo, eu decidi trazer uma lenda, uma história muito interessante para contar para vocês. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Algumas histórias são realmente muito interessantes e às vezes essas histórias são apenas lendas. Lendas essas que não têm explicação nem comprovação de que realmente aconteceu, nenhuma pista, nenhum registro ou vestígio, ou às vezes essas lendas têm registros em livros, em pinturas. Ou é aquela coisa, né? Passado de boca a boca, geração em geração, enfim. Porém, outras podem sim ter um fundo histórico de fato. Ou pelo menos podem ser plausíveis. E essa é uma dessas histórias. A lenda das crianças verdes de Upit. Gente, me desculpem, vai ter uns nomes ingleses aqui que eu não sei a pronúncia certa, porque eu não falo inglês fluente, mas é isso, as crianças verdes. Essa história teria acontecido por volta do século XII. Dois irmãos, um garoto e uma garota, teriam surgido perdidos e completamente sozinhos no vilarejo de Upit, em Suffolk, na Inglaterra. O que não seria totalmente estranho, afinal, casos de crianças desaparecidas a gente tem até os dias atuais, certo? O estranho mesmo para os moradores daquele vilarejo foi o fato dessas crianças não falarem um A em inglês sequer. Nada. Elas não falavam inglês, elas tinham uma fala um pouco enrolada, sabe? Aquela fala quando parece que a pessoa tá falando enrolado. E os moradores simplesmente não entendiam o que essas crianças queriam dizer. Mas eu acho que o mais bizarro foi o fato de que essas crianças eram verdes. Sim, verdes. Elas eram verdes. E o mais estranho de tudo isso é que esse tom de pele esverdeado não era nenhum tipo de pintura corporal, nem nada do tipo. Era simplesmente o tom de pele dessas crianças. E naquela época ninguém conseguia entender por que o tom de pele daquelas crianças era tão diferente. Era simplesmente esverdeado. Era verde. Mais uma vez, verde. Mas continuando a história, essas crianças estavam completamente sozinhas, desacompanhadas, estavam perdidas. Imagine a confusão na cabecinha desses pequenos. Então, justamente por causa disso, um senhor chamado Richard de Cawney, ele era morador daquele vilarejo e ele passou a cuidar dessas crianças, os abrigou em sua casa, os acolheu, pelo menos até que a família delas aparecesse procurando por elas, mas isso estranhamente nunca aconteceu. Ninguém nunca apareceu procurando por elas. O primeiro desafio de Richard foi fazer essas crianças comerem alguma coisa, já que tudo que ele as oferecia era rejeitado. Tipo, elas não
comiam nenhuma comida que era oferecido para elas, até que Richard teria oferecido, dado para essas crianças comerem feijões. Eu vi em alguns lugares que elas só comiam feijões. E em algumas versões, elas os teriam comido crus mesmo. Direto dos pés, eu acho. Direto dos pés de feijão plantados no quintal de Richard. Mas também é dito que com o correr das semanas, parece que as crianças começaram a aceitar melhor outros tipos de alimentos, começaram a ter uma alimentação um pouquinho mais adequada. Mas é aqui que vem o nosso primeiro soco no estômago, porque alguns relatos dizem que o garoto teria falecido dias após ter sido acolhido pelo senhor. Porém, a sua irmã teria conseguido, sim, chegar à vida adulta e teria se adaptado completamente e muito bem ao estilo de vida local. E a essa altura do campeonato, eu aposto que tanto eu quanto você estamos nos perguntando: caramba, o que é que aconteceu com essas crianças? De onde elas vieram? Qual é a história? Qual é o passado? É completamente aceitável a gente ter essa dúvida. Porém, essas crianças não falavam nada em inglês. Era um idioma, praticamente, que nenhum morador daquele vilarejo entendia. Mas, após aprender o inglês, a menina finalmente contou a sua história, o seu passado. Ela finalmente contou aos moradores daquele vilarejo de onde ela e o seu irmão eram, de onde eles vieram, de onde eles surgiram. Tipo, eles não podem simplesmente ter surgido de um portal, não é mesmo? Bom, quando ela aprendeu inglês, a menina começou a contar que tanto ela quanto o seu irmão eram habitantes de um mundo debaixo da terra, onde não havia sol, onde não se falava a língua da superfície, nem se comia as mesmas coisas que aquelas outras pessoas comiam. Inclusive, após receber a sua alimentação adequada, a garota foi perdendo a sua cor verde e passou a ter uma aparência comum. Agora a gente entra com a parte histórica, de fato, dessa lenda. Historiadores resolveram se debruçar sobre essa lenda e chegaram à conclusão de que esses pequenos, na verdade, foram perseguidos pelo rei Eduardo II por serem descendentes de flamengos. Em 1998, o historiador Paul Harris afirmou que o tom de pele esverdeado dessas crianças vinham de uma grave anemia, uma vez que passaram semanas sem comer direito. O menino, inclusive, lembra, acabou falecendo de desnutrição. Um modo enrolado de falar que os moradores do vilarejo não entendiam era simplesmente outro idioma. Era um idioma diferente. Essas crianças não falavam em inglês, mais uma vez. E o fato de não lembrarem do seu passado, as fazendo criar uma narrativa fantástica sobre viverem no mundo subterrâneo, que não se tinha sol, não se tinha um monte de coisa, era simplesmente consequência de um trauma enorme sofrido, já que eles eram perseguidos
por serem descendentes de flamengos, poderiam ter sido vítimas de um grande ataque no vilarejo, no lugar onde eles moravam antes, e que muito provavelmente esse ataque desviveu toda a sua família. Bom, como eu mencionei agora há pouco, o garotinho infelizmente veio a falecer pouco tempo depois, mas a menina conseguiu chegar à fase adulta e eu li em um dos sites que ela foi batizada de Agnes. Ela foi batizada de Agnes e supostamente teria se casado com um militar desse vilarejo, né? O irmão dela faleceu logo após o batismo, ainda sendo um pequenino. E, gente, eu tenho que falar aqui que essa parte histórica que eu mencionei no vídeo, obviamente não é tão curta assim, não é tão pequena assim. Eu entendo isso e eu apenas dei uma pequena contextualizada do que os historiadores têm a dizer sobre essa história das crianças verdes. Então, realmente, assim, foi bem curto. Mas é porque eu não queria fazer um vídeo tão comprido. Mas o que eu quis dizer foi que essa história, no fundo, tem um contexto histórico. Enfim, gente, é o que os historiadores disseram. Eu vou deixar, inclusive, na descrição do vídeo os sites que eu usei como fonte pro meu roteiro. E é isso, gente. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixem o seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receberem todas as notificações. Até o próximo vídeo e tchau!